Vão chegando, vão marcando a galera aí que vocês estão querendo, vai falando de onde que vocês estão, que hoje o papo aqui vai ser muito bom, muito profundo, sobre tudo isso que está acontecendo, que eu acho que a gente precisa conversar muito, esclarecer muitas coisas, colocar, sei lá, eu acho que debater profundamente tudo que está acontecendo para que a gente compreenda melhor e eu acho que fortaleça essa resistência nossa, que eu acho que é necessário. Coisas gravíssimas estão acontecendo no Brasil. Ameaças muito sérias e mortes já estão acontecendo. Ameaças vindo do próprio candidato à presidência, Bolsonaro, que ameaça a banir, a expulsar, né, quem, caso seja eleito, ele falou assim, eu quero banir. Ele já falou em metralhar petistas, agora fala em banir e expulsar quem quiser, que vai morar fora e que não sei o quê e tudo mais. É um caso que eu me pergunto como pode uma pessoa com esse discurso de ódio, um discurso claramente fascista, essa galera vai começar a chegar muita gente, eleitores de Bolsonaro. Eu gostaria que se chegassem, que ouvissem, que conversassem, que a gente está aqui para debater, embora eles não gostem de debater. Eles vêm e comentam B17, Bolsonaro, 2018, essas coisas assim. E mal sabem eles também, quando eles comentam, eles aumentam o engajamento, né, da nossa live, da nossa publicação. Então, sejam bem-vindos também, eleitores de Bolsonaro, para a nossa live. Eu espero que vocês ouçam, que vocês conversem, se vocês quiserem argumentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. A gente está aqui exatamente para isso. Eu estou aqui ao lado do professor, doutor da UNB, Fernando Horta, uma pessoa que tem contribuído muito para que a gente entenda o que está acontecendo. Eu acho que entender não, né? Porque não sei se é passível de compreensão isso tudo, o estado que a gente chegou aqui. Mas para que a gente veja, eu acho que com outros olhos, tudo que está acontecendo. Fernando, ele há muito tempo, a gente já se conhece via internet, a gente se conheceu pessoalmente aqui agora no lançamento do meu livro Isaac no Mundo das Partículas, onde ele me deu a honra de ir lá no lançamento do meu livro. Bom, enfim... E ele tem contribuído muito, né, com os textos dele, com a análise deles. Ele é do GGN. Eu confundo, é GGN, colunista, jornalista, bom, enfim. E, assim, eu quis aproveitar esse encontro nosso, porque, como ele é um professor, doutor da Universidade aqui de Brasília, ele é professor de História, eu acho que vale a pena a gente ouvir, né, o que ele tem a dizer. A minha primeira pergunta para você, Fernando, eu anunciei que a live seria também feita com a Sinara Menezes, socialista morena, e ela teve um probleminha e não pôde vir, mas a gente em breve vai fazer a live com todos nós juntos, ou com ela, enfim. Então eu queria aproveitar aqui que o Fernando me falasse o seguinte, eu fico um pouco confusa, Fernando, porque a gente está numa democracia. Eu já entendo que a gente está num estado de exceção. A minha pergunta, sei que são os filhotes dele, ele tem mais por aí. O Fernando, ele não, só mais um. Né? A gente se reproduz muito, eu também tenho 3. Aí eu queria que você me falasse que a gente, por exemplo, eu entendo que a gente está num estado de exceção. Como pode uma democracia ela permitir que a gente tenha um candidato com um discurso fascista ou ainda que a gente tenha a possibilidade de eleger um fascista como o presidente, um ditador com um discurso altamente de ditador mesmo como presidente? Eu fico, cara, eu acho que a gente tem que começar a debater esse conceito de democracia, que na minha cabeça ela bugou depois que eu vi tudo isso acontecendo, porque o candidato faz ameaça explícita, ameaça de morte, né? Vamos metralhar, ou vamos banir, vamos acabar. Ele é a favor do extermínio. E como pode ele ainda... A gente teve, né, ontem uma entrevista também falando sobre como o TSE se posicionou em relação a isso. E a gente fica cada vez mais horrorizado. Como é que essa democracia permite? Você, Fernando, com as suas leituras, né, com tudo que você já leu, com tudo que você já estudou,
É isso mesmo. A democracia, na sua essência, ela pode permitir que isso esteja acontecendo? O que você consegue, sei lá, me explicar melhor esse conceito de democracia e como pode, né, a gente, olha só que ponto que a gente está. Dentro da democracia, eleger uma ditadura. Ou seja, uma coisa que acabe com a própria democracia. É esquisito, é muito esquisito isso. E que a gente tem que entender que a democracia é um conceito muito do século XX, né? Século XIX, tudo que se falava de democracia era sempre elitizada. Então nós tínhamos muito pouca gente votando, a gente até a década de 60 nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de você ter a possibilidade dos negros votarem, o comparecimento em urna era muito pequeno. As mulheres da mesma forma, né? Então a democracia ela é um construto teórico a partir das práticas do século XX. E logo no início do século XX nós vamos ter a questão do fascismo. E o fascismo é um movimento de massas, portanto ele é um movimento que arregimenta uma maioria, e esse movimento ele termina no extermínio de todas as minorias, que é uma das características do discurso que nós estamos vendo a respeito do Bolsonaro. Eu inclusive vi ontem vários pastores, líderes religiosos dizendo: não, eu amo as minorias, mas elas têm que se adequar. Não. Se você ama as minorias, se você as respeita, a questão é exatamente que ela não precisa se adequar, entendeu? Filho, para, isso. Fica aqui do lado. Então a questão é que quando você tem esse tipo de discurso no século XX, o discurso democrático, ele precisou ser recalibrado com o fascismo, né? Porque o surgimento do fascismo mostrava exatamente que simplesmente a ideia de que uma maioria comanda não é suficiente para caracterizar a democracia do século XX. Tá, filhota? O papai agora tá falando. Depois você fala o ele não, tá? Aí o que acontece? Quando surge o movimento fascista, depois do fascismo ser vencido na Segunda Guerra Mundial, levou aí 70 milhões de mortos para a gente conseguir vencer a união dos capitalistas na mão pela figura dos Estados Unidos, a união do antigo colonialismo pela figura da Inglaterra, com o socialismo, a experiência socialista real pela mão da União Soviética. Precisou essas três coisas para conseguir vencer o fascismo. A partir disso, se criou uma série de amarras para a democracia. A democracia não era mais simplesmente a vontade da maioria, porque você percebeu que a maioria pode ser tirânica, a maioria pode ser brutal, a maioria pode ser agressiva, a maioria pode ser insuflada às massas, que no século XIX tinham um certo quê de romantismo. Então toda a esquerda do século XIX fala bem das massas, o poder para massas, a verdade vem das massas, tudo era das massas, né? No século XX a gente percebe que essas massas podem ser brutais, que elas podem ser violentas, que elas podem ser manipuladas. Então se percebeu, os líderes que sobreviveram à Segunda Guerra, perceberam que era necessário, sim, que nós tivéssemos a vontade das massas, mas que nós protegêssemos as minorias, todas elas. E aí existe uma discussão dos quais os liberais participaram durante muito tempo, e foram um dos grandes defensores, que é a ideia de que a menor minoria é o indivíduo. Né? Então, se nós queremos barrar ou evitar que o fascismo retorne, nós precisamos proteger o indivíduo. E a proteção ao indivíduo no século XX nós chamamos de direitos humanos. Isso. Então, assim, a essência dos processos de banimento do fascismo da história do século XX é exatamente o fortalecimento dos direitos humanos. O fortalecimento das liberdades individuais mais básicas, liberdade de expressão, liberdade de junção, liberdade de pensamento, de cátedra. Todas essas coisas que foram sendo caracterizadas como direitos inalienáveis do indivíduo. Não interessa se ele é branco, preto, amarelo, verde, se ele é homossexual, heterossexual. Não interessa, inclusive, se ele está acusado de crimes. Não interessa, inclusive, se ele é condenado por crimes. Ele, sendo um ser humano, ele imediatamente é detentor de todos esses respeitos e o Estado precisa respeitar essas situações. Então, durante toda a Guerra Fria, se utilizou essa perspectiva, inclusive, para questionar e criticar os próprios regimes de esquerda que sobrepassavam esses limites. Né? Ainda que com ideias, não, nós estamos sobrepassando os direitos individuais porque nós queremos uma sociedade coletiva mais justa.
E aí se criou aquela ideia, os fins não justificam os meios, é necessário defender de forma muito clara os direitos individuais. Então a democracia passou a ser não apenas a vontade da maioria, mas a vontade da maioria respeitando-se totalmente, integralmente, os direitos individuais e os direitos da minoria. É o que a gente não está vendo. E o que aconteceu a partir daí? Se você for olhar a história de todos os governos democratas naquele momento, sempre quando existia o término da eleição, era protocolar que o opositor reconhecesse a derrota e que a pessoa que tinha vencido declarasse que governava para todos. Uhum. Se você for olhar, a partir de 85, a partir do final do regime militar no Brasil, praticamente todos os presidentes fizeram isso. Então, assim, eu reconheço que venci, mas eu reconheço que agora eu sou um presidente de todos. Qual é o objetivo disso? É exatamente evitar o clima de ódio, de revanchismo, de agressão, entendeu? O que nós estamos vendo agora com o candidato Bolsonaro é exatamente o contrário. Exatamente. Não só ele não reconhece os direitos dos outros, como ele avisa de forma muito clara que em ganhando, o Estado vai funcionar somente para aqueles que votaram nele. Isso. O que isso provoca? Isso provoca um racha, isso provoca uma tremenda ruptura no sistema democrático, primeiramente na própria condição de estrutura de nação. Por quê? Por mais que ele vença, vamos supor que ele vença por 90%, 10% probabilidade, que não vai acontecer. A teoria nos diz que esses 10% são seres humanos, precisam ser respeitados, a sua posição tem que estar colocada, e para isso nós temos um parlamento, e para isso nós temos pessoas diferentes pensando. Tudo o que ele tem trazido é exatamente mostrar que as amarras que nós criamos no século XX para conter o fascismo, elas foram simplesmente destruídas quando as pessoas começaram a atacar os direitos humanos. Ah, mas o pedófilo não tem direito humano. Meu amigo, ele tem. Por mais que nos doa, ele tem. Ele tem que ser punido, ele tem que ser julgado, ele tem que ser tirado do convívio social, ele tem que pagar por tudo o que ele cometeu, mas existe um limite para isso. E esse limite foi dado exatamente pela experiência que os nazistas impuseram nos campos de concentração. Por que eu digo isso? Porque hoje pode ser um consenso entre nós que o pedófilo precisa sofrer o pior das nossas punições. É um consenso. Nós vamos olhar aquela figura deprimente, o absurdo que ele criou. Mas, meu amigo, daqui a pouco esse consenso vai se alastrar. Não vai mais ser só o pedófilo. Nós vamos botar os pedófilos e os sequestradores. Depois os pedófilos, os sequestradores e os ladrões de carro. Depois os pedófilos, os sequestradores, os ladrões de carro. E talvez aquele professor de história que está defendendo o comunismo. E talvez aquele homossexual, entendeu? Que não se acerta, que teima em aparecer na rua como ele é, como ele gosta. Uhum. E você vai alargando o conceito de uma maneira que daqui a pouco sobram muito poucos os que estão livres da violência e muitos os que estão dentro dela. É o que já estamos vendo, né? A questão, outra questão que eu te coloco é a seguinte, assim, tá todo mundo apavorado, né? Eu ainda resisto em andar com minha blusa vermelha, com minha estrela, né? Do PT, que eu sou filiada ao PT, com muito orgulho até. Fui candidata agora há pouco e assim vivi a campanha na rua, conheci pessoas grandes dentro do PT e só me fez orgulhar mais ainda do partido e ainda perceber o quanto que essa perseguição ao partido fez parte desse golpe jurídico-midiático que a gente tá vivendo. O ódio ao PT foi um ódio que a gente sabe que foi construído. A outra questão que eu coloco é o seguinte, como é que a gente, se é possível, combater o fascismo? Por quê? Porque a gente não está conseguindo argumentar com essas pessoas que o discurso é fascista. Inclusive, quando a gente mostra alguma fala do Bolsonaro falando que vai metralhar petista, eles gostam disso. Né? Então, eles não têm noção do que a lavagem cerebral que eles sofreram. Ou seja, essa mente que se constrói, essa mente fascista, ela não foi construída à base de argumentos. A base do que a gente chama textão, de um debate, e aí foi mostrado por A mais B, que, por exemplo, que a ideia fascista, entre aspas, né, é melhor, que o mundo fascista é melhor, que vai haver uma limpeza no mundo. Não foi. Foi construída à base de memes, de manchetes, por exemplo, conectando PT à corrupção, Lula ladrão e que não sei o quê. Há muito tempo a gente vê essas manchetes. Foi construída à base de muitas piadas, de muitas fake news. E aí, como o negócio foi construído sem argumento nenhum, como é que a gente vai combater isso se a gente tem a palavra
como a principal arma nossa. Nós não somos esses que vão sair, nós não somos esses que ameaçam a matar, a torturar. Nós não somos a favor disso, torturar quem pensa diferente de nós. A gente abre sempre para o debate. Só que o debate não funciona para a gente combater o fascismo. Então, como é que você acha que a gente vai conseguir reverter essa onda? Ainda que o Haddad ganhe, o perigo parece que fica maior ainda, porque eles já estão ameaçando que não vão aceitar o resultado da eleição se não for favorável a eles. Então, Fernando, me fala, como é que a gente combate isso? Como você enxerga uma maneira da gente combater isso? Primeira forma é ganhando a eleição, né? Se é ruim com o Bolsonaro, vai ser muito pior para a gente se o Haddad não ganhar. Então, assim, ganhar a eleição é sempre bom. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por uma série de percalços, não quer dizer que eles vão aceitar essa derrota de forma democrática, eles já declararam que não. Mas é essencial. A segunda coisa é, o fascismo ele é idêntico ao que nós temos hoje ao que nós temos na Itália, na Itália e na Alemanha, em toda a Europa, na realidade, no período entre guerras. É muito semelhante ao que nós vivemos nos Estados Unidos no período pós-Segunda Guerra Mundial, que foi chamado de macartismo. Ele se classifica pela construção de uma ideia de realidade completamente fictícia, completamente fora de qualquer posição. A mitificação de um passado glorioso que nunca existiu. Então, se você for olhar, o Bolsonaro quer voltar 50 anos, porque veja bem, ele quer voltar 50 anos, por quê? Porque nem os governos do Fernando Henrique Cardoso, dos liberais, lhe servem. Né? Nem eles, é para voltar à ditadura em que ele acredita que não havia corrupção, que não havia crime na rua, que não... Gente, as pesquisas históricas mostram que os sistemas ditatoriais são os mais corruptos. A ditadura militar foi corrupta até o talo. Sabe? Agora, porque não aparecia, as pessoas têm a percepção de que não havia corrupção. Não é verdade, os estudos estão aí e mostram a quantidade de pessoas, de oficiais, de empresários, ou o pessoal acha que o Maluf e o Antônio Carlos Magalhães se criaram em que regime? Pois é. Né? Não, nunca teve corrupção na ditadura. Aí você pega os políticos que emergem da ditadura e são a pura corrupção. Pois é, os mais corruptos. Sarney, entendeu? Quer dizer, mas e eles se aliaram com o PT? Essa é uma outra discussão. O que eu estou querendo te mostrar é que a questão das ditaduras serem corruptas é indiscutível. O fascismo era tremendamente corrupto, o nazismo era tremendamente corrupto. Nós tivemos inúmeras empresas capitalistas que se beneficiaram dessa corrupção, né? Então, a recriação desse passado mítico é uma característica do fascismo. E a segunda coisa que é característica do fascismo é uma ruptura da racionalidade. Imagina, o Hitler criou a ideia, né, no livro Mein Kampf dele, do judeu banqueiro comunista. Veja, não são três figuras separadas, é a mesma figura. Para ele tinha que combater o judeu que era banqueiro e era ao mesmo tempo comunista. Veja a loucura da criatura. A criatura queria dizer que um banqueiro é comunista, como nós estamos vendo ainda hoje no Brasil. Né? No Brasil, o brasileiro quer ensinar religião para o Papa, quer ensinar a economia para o The Communist, quer ensinar o que é o nazismo para a Alemanha. E tudo que fala contra o Bolsonaro é comunista. Inclusive tem uma figura interessantíssima nos Estados Unidos, que é um liberalzão, que recentemente foi ofendido porque se manifestou contra o Bolsonaro, foi chamado de comunista. Ele escreveu um tweet muito engraçado dizendo, mas eu comunista? E vocês dizem que os americanos são irracionais. A Folha agora virou comunista. A Folha virou comunista. O jornalista aquele da Veja, que é um liberalzão, que agora está acho que é na Band, na Jovem Pan, que fala... Como é que é o nome dele? Reinaldo Azevedo, é comunista. Né? E esses dias eu vi, inclusive, um tweet de um cara, não sei o que, chamado Kogos, chamando o Bolsonaro de comunista, o filho do Bolsonaro de comunista. Tava lá o tweet, a gente quer que você pare de mamar nas tetas do Estado, seu comunista, você e toda a família. O que eu quero mostrar com isso? Aos poucos, todo mundo vira comunista para o fascista, entendeu? O comunismo não vira, não é uma definição de alguma coisa que realmente existe. É um rótulo que você bota na pessoa para permitir a agressão de Estado, a agressão de sociedade, a agressão política naquela pessoa. E esse rótulo é feito de forma totalmente irracional. Essa é uma das características do fascismo. Ele cria uma irracionalidade sobre a qual é muito difícil dialogar. O que eu tenho dito para as pessoas fazerem? Choque de realidade. A única forma de combater o fascismo é o choque de realidade. Você que está me ouvindo, você está conversando com a sua mãe, conversando com o seu amigo na família, com o seu colega. Choque de realidade nas coisas mais básicas. Não deixa passar nada. Porque o Bolsa Família é um bando de vagabundo.
Pergunta na hora, você sabe o que é o Bolsa Família? Qual é a média de ganho de um Bolsa Família? Quanto é que as pessoas recebem? Quantos brasileiros recebem? Qual é a faixa de renda desses brasileiros? Onde é que eles estão concentrados? Faça 6, 7, 8 perguntas e veja a pessoa dizer que não sabe absolutamente nada. Aí você pega a internet, que hoje você tem no seu celular em qualquer lugar, e vai lá. Sabe? E mostra pra pessoa que esse aqui é o Bolsa Família, esse aqui é o ganho. Você acredita que uma pessoa vai fazer 6 filhos para ter um ganho médio de R$300 a mais por mês? Pois é. Né? E você acredita realmente que isso, 6 filhos, ela vai se postar, fazer 6... Ah, mas não é 6 filhos, ela ganha R$5.000. Aí vá lá no portal da transparência e mostra que não ganha. Ah, mas o Bolsa Presidiário. Você sabe o que é o Bolsa Presidiário? Choque de realidade. Discuta cada argumento. Faça o fascista falar. A pior coisa para um fascista é ele falar. Por isso que eles usam memes, por isso que eles dão risadinha, kkkk, aquelas bobagens, porque eles não sabem falar. Não vai a debate, entendeu? Não é estratégico, é porque ele não sabe falar. Porque o fascismo, no momento em que ele constrói esse mundo mítico, que você faz essa ligação com a empiria e puxa eles para a empiria e diz, olha, não é assim. Ah, o PT quebrou o Brasil. Vá lá na internet e pegue os gráficos do aumento do PIB, do crescimento da economia. Ah, mas o aumento da dívida pública. Pegue o aumento da dívida pública também, mas pegue o aumento da dívida pública líquida, ou seja, comparável ao PIB com as reservas juntos, que você vai ver que ela não cresce. Os momentos que ela mais cresceu foi período militar e governo Fernando Henrique Cardoso. Pegue esses dados e mostre na cara deles. Porque aquilo vai constrangendo eles, vai mostrando que o discurso que eles vivem é um discurso fora da realidade. E a única realidade que eles realmente conhecem é o ataque, a morte, a violência, né? Ah, mas a violência está acontecendo de dois lados. Pegue lá desde 1985 até 2014, 2016 e procurem assassinatos políticos que tenham sido cometidos no governo do Fernando Henrique ou no governo do PT. Procurem. Quando as pessoas me dizem, a violência está dos dois lados, não existe violência dos dois lados. Vão na internet, procurem, vocês não vão achar. Né? Procurem o MST matando pessoas. Procurem o MST degolando pessoas. Coloquem aí na nossa live aí, notícias do MST degolando pessoas por motivo político. Procurem nos últimos 30 anos de governo do Brasil, os anos de democracia, dos quais eu acho que o governo Fernando Henrique foi horroroso em termos econômicos, mas não se pode discutir que foi um sistema democrático, apesar do absurdo que foi a venda da alteração constitucional da Constituição e tudo, havia uma democracia. Peguem todo esse período e procurem os assassinatos políticos. Vocês vão encontrar o Índio Galdino aqui em Brasília sendo queimado, no meio do período democrático, né? E que provocou uma comoção absurda, legítima, mas assim, imensa, né? O cara foi preso. Hoje você queima uma pessoa, esfaqueia uma pessoa e ninguém tá nem aí. Não, tá nem aí. Né? Então, assim, essa é a diferença de um sistema democrático e de um outro sistema. Olha só, eu posso discutir as tuas ideias, você não precisa concordar comigo, você não precisa achar que o Lula foi um bom presidente, você não precisa concordar que a igualdade social é essencial para o crescimento do nosso país. Aliás, os argumentos liberais políticos mais clássicos são muito poderosos. Quando um liberal argumenta que é necessária uma desigualdade social para promover a ideia de que as pessoas sempre se esforcem o máximo para o crescimento social e que isso beneficia o coletivo, ele é um argumento poderoso. Sim. Ele é um argumento forte, ele é um argumento que sobreviveu 200 anos sendo questionado e sobreviveu. O fascismo nem esse argumento aceita. O fascismo, ele não aceita essa argumentação. O fascismo, ele é a violência crua e pura contra aquele que não concorda comigo. O problema é que no início, muita gente está junto no que se chama de fascismo. Mas com o andar da carruagem, você vai começar a tirar essas pessoas. Os liberais, por exemplo, que apoiaram o golpe em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, sumiram nas urnas. Você vai olhar a votação do PSDB, sumiu. Marina Silva, sumiu. Por quê? Por quê? Porque a partir do momento que o fascista se reconhece como o opositor a tudo que está aí, é tudo que está aí mesmo. Tudo que não é fascista. E aí some o centro, que é uma característica que aconteceu na Alemanha também. Você pega os padrões de votações na Alemanha no período entre guerras, você vai ver. Chega depois da crise de 29, as eleições de 32, 33, existe o sumiço do centro. O centro político some. Quem é que combate o fascismo? Quem é que continua segurando? A esquerda. E a esquerda na Alemanha vai combater assim, 40% dos votos, 45% dos votos, sempre ali. E até o momento que eles dão um golpe e acabam fisicamente com toda a esquerda. Esse é o problema. Isso é uma coisa interessante que as pessoas às vezes colocam o Lula e o Bolsonaro, né, no mesmo papel. Não, Lula também era isso, era aquilo. Gente, me achem uma ação do Lula. Bota aí na nossa página, na nossa live, por favor, bota aí uma ação autoritária do Lula. Uma
Uma ação. Veja, Lula foi condenado sem provas à prisão e está preso. Ele podia ter ido para a Embaixada do Uruguai, para qualquer... Ele podia ter entrado na ONU, que seria recebido. Tamanha a figura que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não, ele está preso. Em compensação, o Bolsonaro já declarou que não aceita os resultados da eleição, que não seja a vitória dele. Quem é que é o autoritário aqui? O Lula tinha, e tem ainda, um apelo pessoal tão grande que ele podia ter levantado o país naquele momento. Uhum. Ele podia, desde 2016, ter dito, às ruas, cidadãos, quebrem tudo, rebentem tudo. Você não vê uma palavra do Lula nesse sentido. Você vê o Lula dizendo, olha, se vocês continuarem por esse caminho, haverá mortes. Por que haverá mortes? Porque isso que está acontecendo hoje todo mundo já via. E vai acontecer mais, já vou avisando os nossos amigos da esquerda e os nossos amigos que hoje se acham de direita, né? Porque eu acho muito engraçado que tem uma série de isentões hoje que estão apoiando o fascismo pensando assim, não, vai passar essa onda, esse cara vai sumir, a gente vai vencer a esquerda e depois a gente volta e aí a gente debate com eles e ganha. Foi exatamente o que se pensou na Alemanha. Agora, atentem para a seguinte situação. 28 é a votação. Do dia 28 até o dia 1º de janeiro, de quem é a responsabilidade do país? Michel Temer. Um presidente que hoje já não existe, que não funciona. Ninguém mais está falando, esqueceu dele. E, portanto, nós vamos passar 2 meses acéfalos. 2 meses sem governo. 2 meses com quem quer que tenha ganho a eleição, ou em júbilo, ou em tristeza, provocando violência pelo país afora. Serão 2 meses de completa violência no Brasil. Sabe? Porque assim, não vai se poder dizer que aquele período é responsabilidade do Bolsonaro. Se ele vier a ganhar. Não, ganhou, ótimo, maravilha. Agora é o seguinte, ó, esses 2 meses eles vão fazer um absurdo. Vai ficar muito pior. Por quê? Porque quando você desrespeita o direito do outro de pensar errado e o direito dele existir por pensar diferente de você, né? Quando você desrespeita isso, olha, ele não pensa como eu. E ele não tem o direito de se manifestar. É uma coisa. É um absurdo. Agora, ele não tem o direito de existir. O caminho disso pra frente só piora. Não tem melhora. As pessoas estão imaginando, não, quando ele assumir, ele vai... Pensa bem, faz 28 anos que ele está no parlamento, nunca aprovou um projeto e nunca mudou o discurso. Uhum. A primeira vez que o Bolsonaro passou a gostar de negro e homossexual foi agora no segundo turno. Realmente ele veio dizer, não, sempre gostei. Nunca falou isso. Deixa eu perguntar para vocês, realmente acreditam que quando ele vencer a eleição, se ele chegar a vencer a eleição, ele vai sentar naquela cadeira e vai ser empoderado, ou seja, vai ser invadido por um espírito de consciência, soberania, capacidade, união, reflexão, inteligência? Não. O cristão, como ele vende, né? Ele vende como cidadão de bem, cidadão cristão e tudo mais. Uma outra coisa nessa onda, né, que a gente está passando, me comove muito, porque eu tenho 3 filhos que são artistas, eu namoro um artista que está filmando a gente aqui agora, Ricardo Pipo, tô sempre no meio da galera do teatro, da galera que pinta, da galera que borda, da galera que interpreta, da galera que canta. E assim como nós, professores, professoras, eu vejo que os e as artistas estão sofrendo também muita violência, muita censura. Já se começa com eles, né, querendo falar o que pode, o que não pode ser feito, o que é bonito, o que não é bonito, o que é artístico, o que não é artístico. E assim, essa onda de censura em relação à arte, Fernando, ela também eu acho que tem muito a ver com a onda fascista. A história comprova isso também? Todos os sistemas ditatoriais, todos eles, sejam de esquerda ou de direita, a primeira coisa que eles fazem é atacar a cultura e a educação. Todos. Você vai encontrar isso em todos os sistemas. Por quê? Porque a educação e a cultura são os momentos de reflexão. Né? A educação, um momento de reflexão ponderada, mediada, metodológica, né? Você tem anos de estudo, você tem leitura, você tem prova. E a arte é aquele momento de reflexão puro, instintivo, espontâneo e muitas vezes explosivo. Então, elas existem basicamente para fazer a mesma coisa, para ligar o ser humano à sociedade, às realidades em que ele vive e que não estão disponíveis a ele no dia a dia. Então, eu sempre gosto de citar, uma vez eu fui convidado para assistir por um professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu me formei como historiador. Eu fui convidado a assistir
uma música clássica, uma apresentação de uma música clássica chamada A Rosa de Hiroshima. E na época eu estava começando a faculdade de História, eu acho que era o primeiro, segundo semestre, e eu tinha todo aquele conceito errado de arte ligado ao belo, né? A arte ligada ao bom, ao belo, aquilo que me faz bem aos ouvidos, que me faz me sentir bem, que é um grande erro de senso comum que a gente usa. E aquele professor resolveu me ensinar de uma forma muito clara que não é bem isso. E aí ele disse, não, quem sabe você vem assistir, eu te dou um convite, você vem assistir a música, né, a apresentação, o concerto da Rosa de Hiroshima. E eu vou te conseguir, inclusive, nas cadeiras da frente. E eu saí todo emocionado, porque eu era, né, aquele indivíduo que achava que conhecia o que era cultura, porque já tinha ouvido Bach, Beethoven, sabe aquelas coisas? Sei. Bom, aí sentei na frente e achei estranho que o professor não estava do meu lado. Mas eu digo, não, ele se atrasou, vai esperar, e fiquei lá sentado. Quando começou a Rosa de Hiroshima, se vocês podem pegar na internet aí o concerto, existe um momento, na metade para o final da Rosa, em que a orquestra toca sons metálicos dissonantes. Sabe aquele som das pessoas arrastando os dedos no quadro? Aquilo ali é replicado com uma série de instrumentos. Imagina uma orquestra de 400, 500 pessoas tocando aquilo. E uma violência, sabe? Os tambores agressivos. E você está sentado na frente, você pensa que o mundo está terminando. É um troço desesperador. Eu comecei a botar a mão nos ouvidos e aquilo começou a aumentar, e é um terror. Aquilo acontece 2 ou 3 vezes durante o final da... E te fez refletir. Quando eu saí daquilo ali, eu saí revoltado. Eu cheguei pro professor, encontrei o professor e disse assim, professor, mas que absurdo isso. Pô, o senhor me mandou sentar na frente, eu tô com meus ouvidos doendo. Que absurdo isso que o senhor fez. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas você foi ver uma sinfonia chamada Rosa de Hiroshima e queria algo bonito? Você não sabe o que aconteceu em Hiroshima, é isso? Você não tem noção. Aí você percebe que o objetivo de tudo aquilo não era encantar os teus ouvidos, mas era te provocar aquele choque que você experimenta ali naquele momento numa fração do que a realidade foi, porque nós sabemos que aquilo foi brutal, entendeu? Então, aí você cai em si e percebe que o objetivo da arte não é te fazer sentir bem, mas é te fazer ver coisas que no teu cotidiano não estão corretas. E o artista, portanto, ele tem que ter uma liberdade plena para fazer isso. Ele tem que poder olhar a realidade, entender a realidade, transformar a realidade de uma forma que os teus sentidos possam compreender aquilo que o artista percebe. E te fazer esse choque. E você tem que ser livre para não ir no show ou na peça se você não quiser. Não quero ver esse tipo de coisa. Não vá, meu amigo. Agora, essas 2 liberdades plenas nos provocam a ideia central que é a sociedade de um processo democrático em que nós temos que, a partir dali, tirar algumas noções sobre o que nós queremos de futuro, como nós queremos entender. Não é contando as coisas, proibindo as pessoas, censurando as pessoas que nós vamos chegar a algum lugar. As pessoas têm que compreender isso. E a arte e a educação são os 2 focos iniciais de todo regime ditatorial. Né? Todo regime ditatorial não aceita crítica e não aceita um raciocínio sobre as suas posições. Aí quando as pessoas dizem assim, provavelmente já deve ter gente escrevendo isso na live, dizendo assim, mas o PT... O PT foi o partido que mais investiu em cultura e educação na história do país. Só por isso já era para você imaginar que a tua ideia de que o PT é comunista não dá muito correta. A tua ideia de que o PT é ditatorial não está muito correta. Nenhuma ditadura investe em cultura e educação. Nenhuma ditadura dá voz às minorias. Nenhuma ditadura comunista deixaria que, por exemplo, a Rede Globo fosse a principal empresa que se aproveita da Lei Rouanet. Sim, claro. Nenhuma ditadura faria isso. Jamais, entendeu? Nenhuma ditadura comunista, nenhum grupo corrupto aprovaria a lei de delação premiada, aprovaria a lei de transparência dos gastos, criaria um portal da transparência. Isso é totalmente irreal. Não poderia fazer isso. Eles têm que se proteger. Nenhuma ditadura vai procurar lá o Pinochet, vai procurar o Videla na Argentina, vai procurar as ditaduras africanas, vai procurar o fascismo, o nazismo. Vejam se eles aprovam essas leis. Nunca. O que nós temos é um fechamento do processo da informação. Cada vez as pessoas são menos informadas e informadas dentro de uma determinada ideia ideológica pré-concebida. E contra esses movimentos é que o século XX se organizou com a ideia de que a democracia tinha que ser ampla. As pessoas tinham que ter liberdade de expressão o tempo todo. Né? O tempo todo. E hoje nós estamos vendo no Brasil exatamente isso. Eu já tive general dizendo que vai banir os livros que falarem sobre 64 de forma errada. Eu queria que esse general viesse debater com a gente em qualquer lugar onde tenham professores doutores em história o que é certo e o que é errado.
Né? Já tem gente dizendo assim, não, mas fulano foi morto a facada porque fulano era terrorista mesmo, era comunista, tinha que matar. Meu amigo, se for assim, eu também tenho uma série de pessoas na minha lista que eu acho que são terroristas e que deveriam ser mortos a facadas. Vamos começar a trabalhar assim? Não é por aí, né? Vamos começar a generalizar sempre? Vamos começar a deixar as pessoas tomarem as decisões? O policial matou, aquela policial que matou um bandido na frente num colégio de criança, e que foi a única coisa que ela fez na vida, e ela se elegeu como deputada. Aí você pergunta assim, o que ela fez ali? Se você parar para pensar, o que ela fez ali? Ali, ela tomou para si o papel de advogado de defesa, advogado de ataque, juiz de primeiro grau, Ministério Público, juízes de terceiro grau, né? Tomou para si o terceiro grau do STF e ainda julgou, puniu e executou uma pena que não está no nosso código, que é a pena de morte. Quer dizer, quando o cidadão começa a se apropriar das instâncias de Estado para fazer justiça que ele acha que deve ser, nós entramos no caos. Na barbárie. É o que está acontecendo agora. As pessoas estão andando na rua e o seguinte, se ela achar que você, por algum motivo, está prejudicando o país, ela vai se juntar, te encher de porrada e te matar. E já está acontecendo. Claro, Isso já está acontecendo. Isso já com os grupos mais evidentes, que são os grupos LGBT, né, que são as populações negras rurais, que são líderes sindicais, estão sendo mortos desde o golpe. Isso é um dado interessantíssimo. Eu pesquisei isso no início, já faz um tempo que eu não olho, mas tem um pessoal no UOL fazendo isso. Desde 2013, desde o golpe, desde 2016, nós temos o assassinato de um ativista político no Brasil por mês. A Marielle você fez isso, eu vi que você fez esse levantamento. Quer dizer, que me perdoe, jamais. A Marielle foi o ponto mais visível desse absurdo, porque era uma detentora de cargo público, de votos de confiança da população. Tá onde isso? Tá no GGN, né? Tá no GGN, eu passei, mas vários replicaram, né? E ali eu faço, e depois o pessoal do UOL, do Opera Mundi, fez uma lista bem mais abrangente. Inclusive, na pesquisa que eu fiz, eu tirei os assassinatos que podiam ser por roubo. Eu só peguei os que eram execução mesmo. Tiro na cabeça, entendeu? Entrou em casa, massacrou. Gente, é um por mês. E vocês acham que isso vai, por algum motivo, acabar quando o fascismo se apossar dos meios de Estado? Se vocês pegarem a conversa do filho do Bolsonaro, que agora, impressionante, virou senador, aliás, não devia nem assumir como senador, devia ser cassado imediatamente por falta de decoro parlamentar, só pelo que ele disse a respeito do STF, né, e colocado de lado. Mas assim, se você pegar a conversa dele com uma ex-namorada dele que ele tinha, uma conversa privada, em que ele ameaça matar e bater nela, você imagina se numa conversa privada que ele sabe... E ela disse isso na conversa, estou gravando e vou publicar. Ele faz isso? Imagina quando essa gente se apoderar dos instrumentos de Estado. Que já está acontecendo. Imagina o que vai acontecer. Né? Então, assim, vocês imaginarem que nós vamos ter uma reviravolta e entrarmos num processo democrático maravilhoso é completamente insano. Não só pela característica psicológica dos indivíduos envolvidos, mas pela história que nós vemos no fascismo. Nunca algo que começou nessa situação chegou a um processo democrático. Jamais. O que nós vamos ver e tomara que não aconteça, votem em 13, votem no Haddad, mesmo que você seja anti-PT, vote para ser anti, para ter o direito de ser oposição. Porque se não votar, talvez sejam as últimas eleições que você participe num bom tempo. Duas coisas aqui pra gente terminar, que a gente já tá caminhando para 40 minutos, é rápido, né? Sempre a conversa. Pô, a gente tem que ficar aqui 4 horas. Ontem a gente ficou um tempão, mais 4 horas, conversando. Foi onde eu falei assim, cara, a gente precisa fazer uma live para colocar mesmo, colocar isso para fora, fazer você falar, você com a tua experiência, com as suas leituras, né? Eu acho que a realidade, ela tem infinitos ângulos como a gente pode observar, e você com a sua leitura certamente tem um lugar, eu consideraria muito privilegiado para você conseguir manifestar alguma coisa, alguma opinião. Eu tenho assim, para finalizar, eu li o livro Plano de Poder, do Edir Macedo. Consegui ler aquilo. Já tem um tempo. Li em 2016, fiz até uma resenha. É triste. E no livro Plano de Poder, do Edir Macedo, que eu li em 2016, mas ele foi publicado antes, né, de 2000, acho que 1980, 1990, alguma coisa assim. Eu fiquei muito assustada porque está tudo ali. Né, de certa forma, como ele fala que eles vão conseguir ocupar esse espaço de poder. Exatamente pelas igrejas. As igrejas iriam entrar. Veja bem, não tem nada contra aqui, a gente não está fazendo nenhum discurso contra a igreja, contra nenhuma religião, mas o que está lá no livro do Edir Macedo.
Ele falou assim, a gente vai entrar em comunidades onde não tem, onde as pessoas não têm acesso, e vamos trabalhar a cabeça dessas pessoas, mostrando a importância de você colocar cidadãos de bem, comprometidos com o pensamento deles. Exatamente, cristãos, para você conseguir exatamente colocar os valores cristãos na nossa sociedade. Então, para isso, precisa eleger pessoas com esses valores. Os valores cristãos não são, a meu ver, eu sou ateia, mas não são tão cristãos assim, porque exatamente quando você prega matar, você prega eliminar uma pessoa que pensa diferente, eu não vejo isso como nada cristão. Então, eu li esse livro e assim, já que a gente está debatendo, colocar isso também na mesa, a importância que as igrejas, não todos os pastores, mas muitos e muitas igrejas tiveram nessas eleições. Paralelamente a isso, eu gostaria de mostrar também, para finalizar, a tese de doutorado do Fernando Horta, cujo título é Tambores de Guerra, o realismo e o poder das ideias no início da Guerra Fria, de 1945 a 1960. Ele defendeu... Caraca, é um tijolo. Eu acho que isso aqui é uma boa arma. Né? Se a gente perder a discussão, é só jogar na cabeça. Aí, a discussão, taca na cabeça exatamente, isso aqui mata, né? Aí, assim, você fez um puta estudo aqui, né, sobre essa época. Né, a época falando sobre a Guerra Fria. Então, assim, tem a ver, você acha que a gente consegue fazer um paralelo sobre isso que você estudou, sobre o livro Plano de Poder, de Edir Macedo, sei lá, a gente consegue conectar tudo isso ou não há conexão nenhuma? Você consegue ver pelos seus estudos, pela sua pesquisa, alguma conexão? A presença, que eu estou falando, a presença das igrejas, a importância das igrejas nessas eleições, e se isso é visto como democrático, não democrático, se isso pode, se não pode... Sei lá, eu queria que você falasse um pouco disso, porque na minha cabeça assim está muito confuso. Primeiro assim, eu sou ateu, mas eu sou uma das pessoas que mais respeita o papel das religiões no mundo. Eu acho que as religiões conseguem transmitir determinadas ideias que racionalmente nós levaríamos séculos para fazer com que as pessoas entendessem. Né? Então, quando você cria uma ideia mítica que diz não matarás, que está lá nos 10 mandamentos, e aquilo é aceito pelas pessoas sem discutir, não, mas não matará quem? Né? Aquele vagabundo lá que está lá se aproveitando do Estado, eu quero matar. Não, meu amigo, a regra é única, não matarás. Pronto. Quando você faz isso, as religiões têm um papel extremamente importante, um papel de criar uma forma de sociedade que possa ter valores mínimos para poder sobreviver. Agora, você dizer que você é cristão, quando você destrói 7 ou 8 dos 10 mandamentos básicos, entendeu? Que as pessoas utilizam, não só no cristianismo, mas anterior também no judaísmo. Então, é no mínimo ilógico isso. Né? Segundo, o papel das igrejas é fundamental. A igreja sempre esteve, desde o início dos tempos da nossa sociedade, sempre esteve ligada às noções de poder. Se a gente for olhar a história do Estado, a gente vai ver que o Estado se forma junto com a igreja. Tem um cientista político francês chamado Michel Goucher, e ele escreve um livro chamado A Dívida do Sentido e as Raízes do Estado, onde ele mostra que o Estado se forma lá anterior, ainda na Antiguidade, com base nessa ideia de que existe uma lei soberana, uma ideia soberana de Deus, um princípio organizativo entre todos nós, uma ideia de redistribuição de justiça, de reciprocidade. Então, as igrejas têm um papel muito, muito importante nisso. Quando as igrejas passaram a perder esse papel de organização social e focar somente nas estruturas de poder, nós tivemos exatamente a construção da Igreja Católica medieval, que nós sabemos onde terminou. Né? Com as torturas, com as pessoas sendo queimadas em praça pública, com tudo que você possa imaginar em nome de Deus. Aliás, sempre que houve as grandes matanças, é sempre em nome de Deus. Alguma das religiões que mata. E não adianta dizer, mas isso é o islamismo. Não. Quem fez isso inicialmente foi o catolicismo, o cristianismo, o judaísmo faz isso na Palestina durante, um tempo absurdo. Então, assim, sempre se mata em nome de Deus. O que a Igreja Católica aprendeu durante todo esse tempo, inclusive depois do nazismo, porque ela foi uma dos apoiadores da estrutura nazista e fascista, ela aprendeu que para ela sobreviver enquanto forma, instituição de pensamento, ela tinha que se afastar da política. E isso corroborou com a ideia de laicismo que nós vimos de construção do Estado. E o que nós estamos vendo agora, especificamente por causa desses planos dessas igrejas evangélicas neopentecostais do lucro, né, do negócio, é que eles estão tentando fazer o
caminho inverso, o caminho que a Igreja Católica levou séculos para perceber que não dá bom resultado, que vai dar em morticínio. Eles estão fazendo o caminho diverso, entendeu? Eles querem entrar lá dentro e começar a exercer poder a partir daí. É um verdadeiro absurdo, Agora, isso faz parte de todo um processo que nós vivemos no mundo, e eu tive muita sorte de, quando o golpe no Brasil começou a se organizar, eu estar estudando para minha tese de doutorado, eu estudei exatamente quais foram as ideias que foram colocadas em práticas e como elas foram colocadas em práticas após a Segunda Guerra Mundial, no início do que se convencionou chamar de Guerra Fria. Porque a Guerra Fria ela tem uma parte que todo mundo conhece, que é a rivalidade militar, mas ela tem uma parte escondida que começou a ser colocada para fora a partir dos anos 2000, que é a guerra cultural, que é a guerra psicológica, que é a guerra científica, que é a guerra dos conceitos, das ideias sendo colocadas uma atrás da outra, sendo legitimadas através de livros, de autores, enfim. Então essa guerra cultural eu fui estudar quais são as técnicas que eles usaram, como é que eles organizaram para criar essa noção de medo ao comunismo, que nada mais é do que uma resposta ao grande conflito que nós vivemos no mundo, que é o conflito distributivo. Sim. Quer dizer, onde é que isso tudo gera? Eu sempre disse para as pessoas, eu brinco com as pessoas, se tiverem 10 pães numa mesa e 5 pessoas para comer, todo mundo fica feliz, fala maravilhas do passado, do futuro, divide, entrega um pão para a pessoa que está pobre, passando na rua. Se tiver 5 pessoas na mesa e só 5 pães, surge o discurso da austeridade. Precisamos economizar. Se tiverem 5 pessoas e só 2 pães, surge o fascismo. Interessante. Porque daí eu preciso negar àquelas outras 3 pessoas o direito de comer aquele pão. Eu preciso negar às pessoas o acesso a determinados recursos de Estado. Por que está essa gritaria por causa da Lei Rouanet? A imensa maioria das pessoas não sabe nem o que é isso. Não. Porque eu preciso negar às pessoas esse acesso. Por que a gritaria com relação ao Bolsa Família? Porque se está faltando para o grande empresário, é porque está sobrando nas classes baixas. Então eu tenho que tirar deles para voltar para cima. E esse conflito distributivo é o que anima esse choque. E o Marx chamou isso de quê? Luta de classes. Né? O Marx chamou de luta de classes, os liberais têm outros nomes para isso, mas todo mundo reconhece esse conflito distributivo. Ele está na gênese das coisas. E o objetivo das ideias, a partir daí, sejam elas religiosas, políticas, científicas, é exatamente inabilitar determinadas pessoas do acesso aos meios, mecanismos de sobrevivência, sejam eles financeiros ou materiais. Quando eu faço isso, eu crio animosidades na sociedade e retiro direitos das pessoas. Você não é brasileiro porque você veste vermelho. E se você não é brasileiro, você não tem direito ao Bolsa Família, não tem direito a estudar em universidade pública, não tem direito a receber educação de graça, porque você não tem direito, você é um merda, você tem que trabalhar para sobreviver. Gente, não é assim que funciona as sociedades. Não, toda a riqueza é socialmente construída. Todos nós fazemos parte dessas riquezas. Todos nós temos direito a esses processos todos. Não existe um empresário no Brasil que tenha construído a sua fortuna sozinho. A teoria econômica mostra que o cara recebe um pouco de grana, ele monta uma empresa, bota 10 funcionários e paga menos do que esses funcionários produzem, por isso ele tira o lucro. A mais-valia. A gente pode dizer que essa mais-valia é roubo, como os comunistas dizem, ou a gente pode dizer que isso é mais-valia e lucro, que é como os liberais determinam. De qualquer forma, você tem que reconhecer que ali não é trabalho seu. A maioria das pessoas que votam em Bolsonaro, o dia de trabalho que eles tiveram mais violento foi o dia que o ar-condicionado quebrou, que ele ficou no escritório suando, indignado, foi o que ele mais sofreu. A reforma da Previdência está sendo feita por gente que não tem calo na mão, por gente que nunca pegou numa enxada, por gente que não sabe o que é trabalhar até as 8, 10 horas da noite, fazendo hora extra para poder sustentar a família em casa. É esse pessoal que está decidindo no Brasil. É esse pessoal que se arroga o direito de dizer que o fulano é vagabundo, que o outro não é. É esse tipo de gente que agora resolveu tomar o poder. E como é que ele toma? Legitimado por uma série de ideologias, e aí a religiosa junto, né? Mas as ideologias religiosas, a mídia, uma série de outras ideologias que dizem assim, não, ele tem mérito por chegar lá. Ele chegou lá sozinho. Aí você vai olhar a composição dos milionários brasileiros. 60% dos milionários brasileiros é por herança. É diferente dos norte-americanos, em que eles têm também uma grande quantidade por herança, mas a imensa maioria é por pessoas que fizeram inovações no capitalismo e que enriqueceram. No Brasil, não. Nós temos uma trupe de gente, que é a nossa mesma elite, que vem séculos aqui, querendo, nesse momento, tomar conta da política e dizer como é que a população mais pobre tem que fazer para votar, para sobreviver e para trabalhar. Eu entendo a posição deles. E eu, como democrata, acho que eles têm direito. Sim, claro. Eu acho que o Kim Kataguiri, por exemplo, por mais apedeuta e idiota que ele pareça, ele representa as pessoas, ele tem direito de estar lá.
Agora, o que eu não entendo é você, que é trabalhador, que vai perder o 13º, que não vai poder botar os filhos na escola pública, porque não vai mais ter, que não vai para ir para a universidade, porque não vai, que não tem dinheiro para pagar plano de saúde ou ensino de saúde. Vote nessa gente! É isso que o sistema democrático não entendia, entendeu? Porque o sistema democrático pensa o seguinte, só vai funcionar para a sociedade se a imensa maioria votar conforme os seus interesses. Então os pobres votam em quem vai lhe prometer melhores condições de sobrevivência. Os empresários votam em quem lhe prometer melhores condições para ganhar mais dinheiro. E nós vamos colocar tudo isso na sociedade e vamos ver quais são os grupos que mais melhoram. Agora, quando você tem fake news, ideologia, televisão colocada de forma escancarada para as pessoas, isso altera a ideia, as preferências dos atores, os atores deixam de ser racionais, e aí você tem um trabalhador votando numa criatura que diz que vai acabar o 13º. Aí você se pergunta, mas como é que eu resolvo isso? Choque de realidade. Leva essa criatura, esse trabalhador lá embaixo e mostra para ele que o 13º não é um favor. Que o 13º é porque o ano tem 52 semanas e você recebe só por 4 semanas por mês. Então sobram 4 semanas no final do mês, aí criou-se o 13º. Na realidade, o 13º é um favor que nós fazemos aos empresários. Em vez de eles pagarem por semana e terem que pagar aqueles valores no mês, ele acumula aquilo e só paga no final do ano. Mas as pessoas não entendem, não conhecem, e aí ficam nessa bobagem de ficar replicando memezinho. Não faça isso. Choque de realidade. Você tem problema com MST? Ótimo. Tenha. Pegue a sua bolsa, vá lá num assentamento do MST e vá ver o que eles fazem. Vá conhecer uma escola no MST. Você acha que o Brasil sustenta vagabundo? Sai da tua casinha, do teu condomínio e vai lá na periferia ver qual a diferença que faz o Bolsa Família. Você acha que a universidade pública é marxista? Faça o seguinte, meu amigo, vá nos departamentos e pergunte para os professores quem são os marxistas. Onde é que eles estão dando aula e você vai se impressionar como a sua percepção de Brasil simplesmente está completamente errada. O fascismo cresce dentro da ignorância. Se não houver ignorância, o fascismo não cresce. E é nosso trabalho, como professores, batalhar com essa ignorância, como artistas, chocar as pessoas e mostrar onde elas estão indo. Mas é nosso trabalho como democratas também. Se vocês quiserem voltar nessa porcaria toda, votem. Só o seguinte, não dá mais para dizer que não foram avisados. Pois é. Bom, a gente está aqui com quase 50 minutos, a gente tem que encerrar, que você também tem seus compromissos aqui. Queria agradecer a você, né, por estar aqui agora no meu perfil. Foi uma honra muito grande, Fernanda, a gente se conhecer. A gente já tinha que fazer isso há mais tempo, né? Porque quando a gente não faz, a gente permite que o pessoal no YouTube, nas coisas, faça. E aí quem sai prejudicado é vocês, né? Porque em vez de você ter uma informação que é uma informação treinada, metodologicamente certificada, em que a gente gastou livros e muitos anos para aprender, você vai ouvir de memes e aí isso sempre piora para a situação de vocês. Mas a gente tem que fazer mais vezes. Tem que fazer mais vezes. Mais uma vez. Eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Isso, que bom. E vou dizer que é uma questão de trabalho, entendeu? Eu preciso ir ver a Érica. Lembrando que a gente estava com a Sinara para vir aqui hoje, ela teve um probleminha que não pôde vir, mas Depressão. A gente... Pois é, a gente está somatizando coisas. Ela assistiu a entrevista do STF ontem e disse, meu Deus do céu! Ontem a gente estava junto, vendo os três assim, né? Que absurdo, onde que a gente tá. Bom, enfim, não deu pra gente fazer a live ontem, que a gente estava no estado, né? Já que... fúria, né? Um estado de indignação completa. Mas, assim, é importante mostrar que eu quis também, né, vir aqui insistir nisso, né? Não precisa insistir. Quando eu falei pro Fernando, vamos, ele bora. Então não houve insistência, mas esse convite para mostrar também que a gente está junto no Brasil inteiro, que a gente está articulado, que a gente está conversando com artistas, com professores, com pensadores, com influenciadores digitais, que a gente está aqui montando já uma resistência, uma barricada, montando já, e estamos unidos para somar força e tentar lutar para a gente conseguir resgatar a nossa democracia. Gente, obrigada pela companhia até agora. Marquem pessoas, eu acho que esse vídeo é muito importante para a gente fazer chegar a mais pessoas. Fernando, ele né, ele fez uma tese há pouco agora, uma tese maravilhosa, aqui falando sobre analisando a Guerra Fria, tem muita leitura, professor da UNB, então ele veio aqui com contribuições que eu achei que foram maravilhosas, com o raciocínio dele, mostrou pra gente muita coisa, então acho que vale a pena a gente compartilhar esse vídeo. É isso, gente, boa tarde para vocês, um excelente dia, e vamos embora, vamos resistir, não vamos desanimar, temos muito tempo ainda pela frente, temos que virar, vamos virar muito voto. E você que é anti-PT,
né? Você que é contra o PT, mas eu acho que é o momento de você raciocinar também, porque a gente está agora, a gente não é questão de votar em PT ou não PT, é votar pela democracia ou pela barbárie, e isso foi muito bem falado nessa live aqui hoje. Gente, obrigado mais uma vez, obrigada, Fernando, Abração. e vocês vão ver a gente juntos novamente, Vamos, tá bom? vamos sim. Abraço, Tchau, gente.